Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Pod Café, programinha nosso aí, que é do Café com Arquitetura, que acontece às 18 horas no Instagram. Isso aí. E hoje o convidado, né? Hoje o convidado é o Bruno Serafim. Fala aí pessoal do YouTube, do Instagram, tudo bem com vocês? Hoje vai bombar de like. Vai bombar. Toma um café pra você ficar mais animado. E hoje o assunto do Pod Café e o assunto do Café com Arquitetura ao vivo no Instagram é projetos compatibilizados, né? Integração de projetos. Integração de projetos. E chamamos aqui o expert da Guedes e Bissoli em compatibilização de projetos. O Bruno, fazendo uma breve introdução aí, é o nosso sócio arquiteto formado, criado na Guedes e Bissoli. Criado na Guedes e Bissoli, é. Entrei bebezinho aqui. Que cuida do setor de detalhamento e compatibilização. Detalhamento, você vai poder falar melhor sobre o que é, mas é uma fase muito importante do projeto, né? Acho que é a etapa onde a gente pega tudo que foi projetado, né? E aí a gente transforma isso daí em, vamos colocar assim, no momento mais palpável possível, né? Para o cliente ele sentir mais ou menos como que a casa vai ficar, né? Ele tem todas as dimensões, todas as especificações que ele precisa, desde projeto até orçamento, né? Então aqui a gente tenta elaborar o projeto completo, né? Desde estrutura elétrica e hidráulica, o arquitetônico muito bem compatibilizado entre essas matérias, né? E os orçamentos também, que a gente tenta sempre lapidando, né, a essas matérias, alinhado com isso também. O orçamento, você diz assim, para projetos de qual parte? A gente aqui especifica basicamente todo o pacote completo, então esquadrias, soleiras, parte de pintura, revestimento, né, tudo que compõe o projeto arquitetônico a gente vai especificando, e aí entra essa parte também de se alinhar juntamente com os produtores, né, dessas matérias, né, vamos colocar assim, que aí parte para a parte mais execuível, né, vamos pôr. Então é essa integração de informações entre o que é executado, né, como é executado e como a gente consegue deixar o projeto mais fiel possível para que na hora que eles possam fabricar, né, eles não tenham nenhum empecilho ali de falta de informação. Acho que é legal falar para quem está acompanhando agora a gente aqui no podcast, no YouTube, para quem está entrando agora também no Instagram e conhecendo um pouco da gente. Desde o início, quando a gente formou a Guedes Bissoli, a gente trouxe os engenheiros aqui para dentro, principalmente para trabalhar com os projetos integrados, né? Então já tinha projeto de estrutura junto com a arquitetura desde o início. Exato. E começou, alguns meses depois, já ter o elétrico e hidráulico. Também. Hoje, o que o Bruno faz é muito mais completo do que era no começo, né? Então, é até difícil falar e colocar numa ordem, porque acontece muitas coisas. A integração do projeto, ela não compete mais no nível de elétrica, hidráulica e estrutura. Somente, né? Somente. Ela vai entrar desde uma placa de energia solar, exatamente, as soleiras, né? Então envolve o fornecedor da placa, a soleira o fornecedor da pedra, as esquadrias o fornecedor das esquadrias. Por quê? A gente já fez live falando da esquadria, vamos fazer outra também decorrer das esquadrias com o Reinaldo, para falar que existe essa questão do corte, né? Do plano de corte. Então nessa compatibilização a gente consegue também fazer reduções de orçamento. Por quê? Muito mais fácil alterar em projeto do que você alterar na obra. Pré-instalação, a gente fez a live de automação aqui. Exato. Né? A pré-instalação do Wi-Fi, que hoje uma casa construída nesse momento ela precisa ter automação, geração de energia com placa solar, etc. Né? Para você que está aí no YouTube, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar e de dizer para todo mundo que acontece esse podcast no nosso canal Café com Arquitetura no YouTube toda semana. O YouTube a gente ainda não tem um dia certo que a gente está soltando, mas toda semana. E ao vivo no Instagram, sempre às quintas-feiras, às 18 horas, e mandem suas perguntas. Porque a gente sabe que teve aí um story rolando com uma caixinha para resposta aí, no sentido de uma enquete
sobre o que a gente deveria abordar hoje na compatibilização dos projetos. Aqui com especialista em compatibilização. Ar-condicionado, automação. E aí no projeto, só fazendo um adendo, né, nessa parte de ar-condicionado, a gente também já deixa prevista, né, todas as instalações. E aí entra essa parte de compatibilização, ver se tem alguma interferência, né, na parte de estrutura ou se tem alguma interferência na parte arquitetônica, né, qual é o posicionamento ideal assim para a máquina, né, na parte da cobertura também, se a gente vai ter ali uma central das máquinas ou a gente vai deixar ela distribuída para evitar gastar mais cobre. Então tem todas essas questões que a gente vai elaborando aqui dentro do escritório junto com o setor de engenharia. Como funciona, Bruno? O cliente, ele que decide isso ou você que desenha? Então, a gente já tem uma Os dois, né? Tem a integração dos dois, porque na parte de apresentação a gente já deixa, né, a pré-visualização de onde vai estar posicionado, né, a parte das máquinas, né? Então a gente já tem uma pré-visualização, o cliente já está meio ciente de onde vai estar, mas aí na etapa de elaboração de projeto, né, a parte de climatização, a parte da engenharia vai também seguindo mais ou menos essa linha, né, de posicionamento do que veio da apresentação, mas também essa questão que eu comentei, né, de se a gente vai ter uma central somente para as máquinas, então todas vão estar centralizadas em um lugar, né, aí tem uma questão de ganhos, né, então você tem uma central, fica mais fácil de acesso, né, estão todas ali, ou a gente vai estar deixando ela distribuída, né, pela parte do telhado, que aí tem uma questão que você gasta menos cobre, né, para fazer essa ligação, mas aí também para fazer o acesso para alguma manutenção, por exemplo, você tem que acessar vários locais do telhado, né? Então tem todas essas questões o que gasta menos seria, por exemplo, colocar a máquina condensadora mais próxima da evaporadora. Exatamente. Né? Diferente da central, né? A central, com o controle que você tem de fácil acesso, você acaba investindo um pouco mais. Acaba investindo mais e tem essa questão da potência também, que a gente acaba tendo que escolher, né, exatamente se vale a pena ou não para uso, né? Se eventualmente o cliente também está aberto para isso. Muito bem, a gente tem perguntas, na verdade tem comentários. Não esqueçam de mandar as perguntas, porque a gente vai lendo ao vivo. A Sabrina entrou bem no começo, falou boa noite Sabrina, tudo bem? Tem mais boa noites aqui de Novaes Rimes, boa noite Novaes. A Andresa também perguntou, Bruno, na sua opinião, o Fábio tá falando de mim. Bruno, na sua opinião, qual a maior dificuldade na compatibilização? É uma pergunta bem... Eu acho que seria legal fazer um preâmbulo até de que momento que acontece. Preâmbulo? Eu não sei o que é isso. Uma explicação prévia do que é esse momento da compatibilização. Então, pensando numa linha do tempo, o projeto de arquitetura ele tem a criação, as modificações dessa criação junto com o cliente para ficar perfeito para ele, a aprovação de prefeitura e condomínio nos órgãos legais, e só depois da aprovação vai para o setor do Bruno, que é justamente o detalhamento de todo o projeto para iniciar a obra. É aí que é feita a compatibilização entre os projetos complementares. Tenho falado muito para os clientes, inclusive, que projeto complementar é todo aquele projeto que complementa o projeto de arquitetura. Ou seja, projeto de estrutura elétrica e hidráulica são os projetos complementares básicos para fazer a execução civil acontecer. E tudo que vem depois é complementar. Então, projeto de automação é complementar, projeto de iluminação é complementar, ar-condicionado é complementar. E aí, qual a maior dificuldade da compatibilização? Né? Tem interiores, Eu acho que a maior dificuldade, né, pensando assim no aspecto mais operacional, seria uma questão também de execução e repertório, né? Assim, acho que eu, como responsável, fui aprendendo bastante, né, juntamente com o corpo que tinha antes que fazer essa compatibilização. E aí você ganha muito repertório, mas aí às vezes também eu acho que o ponto mais crítico assim é o que é executado e o que a gente pensa de projeto, né? A gente tem bastante discussões saudáveis assim com construtores em relação a isso, porque às vezes o que o pessoal já está acostumado a executar, né, às vezes não está tão difundido uma outra maneira de executar que a gente acaba pensando aqui, né? Então tem esses fatores, mas na parte de compatibilização eu vejo que é isso.
Você diz até uma leitura do projeto, por exemplo? Não, eu acho que leitura é mais tranquilo, né? É mais uma questão de pensar no projeto completo. Uma cabeça de obra. Isso, uma cabeça de obra, porque... Abrir todos os projetos na obra na hora certa. Porque a gente tenta pensar também, né? Não só na parte teórica, mas no que é mais fácil para execução, né? Perfeito. Bom, a gente já... A ordem, né? Mas eu acho que é justamente por esse motivo de a gente conseguir cada vez mais entender as necessidades de obra que a gente sentiu tanto a necessidade de trazer os fornecedores para perto. Vocês que assistem, vocês do Instagram e vocês do YouTube, sabem que a gente tem feito lives mostrando, por exemplo, o nosso patrocinador de pedra, nosso patrocinador de iluminação, nosso patrocinador de automação. Por quê? Porque quem patrocina a gente aqui no YouTube, que contribui para que esse conteúdo chegue mais longe, é também quem fornece a maior parte desses projetos complementares e produtos para as obras dos nossos clientes. Então vamos pegar um exemplo, como por exemplo da iluminação. A loja de iluminação, Luminária, nossa patrocinadora, ela tem um determinado tipo de produto que tem lá suas marcas, que tem suas especificações técnicas, que tem suas necessidades. E a gente aqui dentro do escritório, fazendo o projeto e pensando com a cabeça que o Bruno tem que ter, né? Dentro do setor dele, fazendo o projeto que vai para a obra, ele tem que se antecipar conhecendo do produto e conhecendo aquilo que o pedreiro usa de solução na obra, para que o projeto ele fique o mais fiel possível e o mais execuível possível com aquilo que vai acontecer no canteiro de obra. Seria isso? É exatamente isso. Eu acho que também essa questão da automação, porque envolve uma personalização, não é só os pontos de Wi-Fi, né? Total. Mas também o que o cliente quer trabalhar com a automação. Total. Então ele vai de uma entrevista para o fornecedor e do fornecedor o Bruno vai pegar esse projeto e compatibilizar com o projeto de arquitetura que envolve elétrico. Ar-condicionado, a mesma coisa, dependendo dos pontos, ou uma questão de central, ou um tipo de máquina, né? Se vai uma evaporadora, um cassete. E também envolvendo elétrica e hidráulica. Sim, sim. Marcelo Borges, querido, nosso cliente, sempre assiste a gente, um abraço para ele. Eu mandei mensagem essa semana para vocês, Marcelo, justamente para falar dessas visitas, porque as visitas dos fornecedores, elas são super importantes para que a gente possa estender para o cliente um conhecimento técnico e estético sobre tudo aquilo que a gente especifica em projeto. Conosco, essas visitas servem basicamente para isso e de quebra o cliente leva um primeiro orçamento. Então não existe uma obrigatoriedade do cliente fechar nesses fornecedores, mas é tão importante esse conhecimento para a elaboração do projeto, porque é isso tudo que o Bruno está dizendo aqui. Quando a casa ficar pronta, ela tem que ficar perfeita. E o perfeito significa o máximo possível parecido com o projeto. Até o arquiteto Danza, ele sempre assiste a gente no Instagram, ele falou que tudo isso é importantíssimo para a obra, e de fato porque é essa aproximação que a gente tenta fazer, né? Daquilo que vai ser executado com aquilo que é projetado. Porque a frase que a gente mais ouve dos executores de obra, que às vezes estão há muitos anos trabalhando com isso, uma coisa é o projeto, outra coisa é a obra. Mas não deve ser assim. Na verdade, o projeto tem que ser seguido e ele é feito para isso. Só que a gente entende que para ele ser seguido, ele tem que ser execuível. Eu acho que essa frase ela se aplica muito quando a gente usa a Ana, desculpa. Não me contive aqui, a Ana está assistindo a gente. O que mais vem na nossa cabeça é automação, e eu estava pensando em automação, viu, Ana? Eu acho que essa questão, né, de projeto é uma coisa, obra é outra, funciona porque antes os orçamentos, a gente tinha essa visão dos orçamentos serem só na durante a obra. Não, a gente pode antecipar. Porque a gente descobriu que você pode ter pré-instalações, né? Então, pré-orçamentos. Então, na automação, a gente tem que prever antes de você ter um orçamento. Se você está prevendo essa pré-instalação, seja na automação completa ou no Wi-Fi, mesmo que você faça 5 anos depois, já vai funcionar com o projeto, não na obra. Perfeito. Eu até vou perguntar para você uma coisa, Bruno, que é uma coisa que os clientes perguntam muito para mim. Eu tenho a minha resposta, mas eu quero saber da sua visão. Nossa, que tá olha ele, setor. Que maldoso, cara. Essa é capciosa, Se não der certo, a gente corta depois no YouTube, não tem problema. Mas o pessoal do Instagram vai ver ao vivo. Vamos ver. Eu tô fazendo com vocês, com a Guedes Bissoli, todo o meu projeto. Arquitetura, estrutura elétrica, hidráulica, interiores.
mas o projeto de interiores só é feito lá na frente, depois do detalhamento. Por que eu não posso fazer o projeto de interiores, ou melhor, não seria melhor eu fazer o projeto de interiores antes dos complementares, para já ter nos complementares a definição de elétrica, de hidráulica, a partir, por exemplo, da definição de um pendente, da definição de um spot, da definição de uma cuba, para fazer o projeto de elétrica e hidráulica? Por que vem depois? Eu penso em algumas explicações, mas eu acho que o principal, né, a gente já ter essa questão que o Guilherme também já deixou bem visível, é essa pré-dimensionamento, né, esse distribuição, essa pré-instalação, né, para que a gente possa ter já direcionando, né, o cliente, o que ele vai querer, né? Aqui a gente tem a questão também da personalização, que tem uma reunião que o Felipe acaba executando ali com os clientes, que é essa personalização dos pontos. Então ali ele já tem uma pré-visualização do que ele vai querer, o que ele vai precisar, né? E aí é muito bem claro também, quando a gente tem essa pré-instalação, para o pessoal de interiores também saber até que ponto eles podem chegar, né? O que depois isso. Os projetos, né, de detalhamento de interiores tem o luminotécnico que faz essa complementação. E eu sempre reforço também para os clientes na reunião de obra que esse projeto ele tem que andar junto com o elétrico. Eles têm que sempre se complementar. Detalhamento de interiores e elétrico e hidráulico tem que caminhar junto, e até complementando, o Felipe é o nosso engenheiro, estrutura elétrica e hidráulica, junto com a Andresa, eles que cuidam desse setor aqui no escritório. Então, você mencionou o Felipe por causa disso. Mas é exatamente isso que eu falo para o cliente. É uma via de mão dupla. Você nunca vai usar só um projeto. Mesmo que você tenha no projeto de elétrica definido todos os pontos de dimensionamento de iluminação, usando a iluminação como um exemplo, você vai precisar do interiores. Por quê? Porque lá vai estar o tipo da iluminação, vai estar o tipo do spot, vai estar o tipo do perfil de LED. Então, você precisa ter os dois andando junto. Até o tipo do eletrodoméstico, que é importante também. Do eletrodoméstico. E é uma via de mão dupla, porque assim como o interiores precisa do elétrico, o elétrico também precisa do interiores. Então, não adianta pensar numa ordem em que vem um primeiro e depois o outro. Porque para fazer o interiores, a gente também precisa, por exemplo, da altura de todas as vigas definidas, de todos os pilares definidos, da tubulação, pelo menos os eixos centrais de cada cuba, de cada torneira, de cada bacia sanitária. Então, é uma via de mão dupla. Os projetos têm que ser usados em conjuntos, independente se é feito primeiro um ou outro. Essa via de mão dupla e toda a complexidade, quantidade de informação, a gente, por muito tempo, a gente separou em dois briefings o processo da criação da arquitetura. A criação da arquitetura, que é a construção da casa, e a criação da decoração, que eu falo muito que é vestir a casa por dentro. Perfeito. Né? Porque senão é muita informação para fechar o projeto. O Bruno ainda ele está no briefing, no primeiro briefing, que é da casa. Né? Então a gente fechou com o cliente a casa. E agora, aprovou a casa, a prefeitura tem que fazer o joinha, vai lá, pode construir, boa sorte. E aí que o Bruno entra. O Bruno ele vai compatibilizar tudo que a gente desenvolveu na criação. Claro que a criação já se antecede às burocracias, né, da prefeitura, as legislações. E o Bruno ele vai compatibilizar todos os projetos que vocês vão estar desenvolvendo, o que vocês pensam em adicionar no item para ser diferenciada a casa. Automação. A Ana está assistindo a gente. Mande, por favor, Ana, complementações aí do que a gente estava falando. Mas o projeto de automação e a empresa que faz a automação, a PhonePlug, eu também sempre falo isso para os clientes. Não faz só automação. Faz também Wi-Fi, faz também aspiração central, faz também a parte de áudio e vídeo junto com automação, que vai envolver televisão, que vai envolver caixinha de som no teto, e uma coisa que muitos clientes pedem, que é a parte de monitoramento. Essa mesma empresa faz todos esses serviços. Todo mundo hoje em dia vai construir uma casa e vai precisar de Wi-Fi, gente. Vai precisar de internet funcionando bem. Tem como você construir uma casa hoje sem internet. Vamos falar uma média de constituição familiar de pessoas morando na casa. 3, 4.
São 3 celulares, 4 celulares, computadores, 1 ou 2. Perfeito. TV, 5, 6. Não, TV 2, 3, também. né? Que uma no gourmet, uma na sala, Sim. daí tem no quarto. É isso. Né? É muita coisa. Videogame. E daí numa também. reunião, videogame, daí você tem uma reunião importante, ou vai gravar uma live, como hoje, por exemplo. Ou tá recebendo gente em casa. Né? Exato. A Ana da Foniplan usa muito esse exemplo. É muito importante você pensar no Wi-Fi como se ele fosse as ruas pelas quais a internet vai transitar, que é o carro. Então, a Foniplan, ela faz um projeto de Wi-Fi e vai dimensionar tudo para que tudo funcione se tiver todo mundo da família usando TV, usando celular, usando computador, usando videogame ou então, dando uma festa com 20 pessoas em casa, tudo tem que funcionar bem. Não é para ter problema. Se você não fez um projeto de Wi-Fi, junto com essa empresa incrível, Foniplan, pode ser que você tenha esse problema. Se você está se identificando, é só pensar que você precisa ter a maioria dos equipamentos possíveis cabeados, ou seja, computador, TV, o próprio videogame, né? E você pode ter os pontos de distribuição de internet na casa em locais estratégicos. Esses pontos também são cabeados. E quando, no caso de uma visita, a Ana sempre fala para a gente separar uma partezinha da internet para visitante. Porque daí você nunca vai ter a rede da casa comprometida. Olha que lindo isso. Falou dos eletrodomésticos cabeados, o ar-condicionado também, né? Ar-condicionado, para automação. Total. Não falei do ar-condicionado. Muito bom. Complementando, eu acho que também... Fala das dificuldades aí. Uma das disciplinas que eu vejo que é mais recorrente, assim, que a gente tem uma compatibilização bem afiada, né? Aí mencionando a Rena, estrutura metálica, a gente tem um processo bem legal que a gente já tem feito há um bom tempo, né? Que é essa compatibilização entre o que a gente prepara de estrutura de concreto para o que vai receber a estrutura metálica. Né? Então precisa ter esse preparo, legal. A gente não pode também deixar, vai resolver depois na obra, né? Não dá, tem coisas que a gente precisa se antecipar, igual mencionando que o Guilherme comentou, essa antecipação do possível problema que poderia aparecer. Né? Então a gente já começa a se alinhar, né? Eu tenho sempre em contato com a Samara, né, em relação a isso, para a gente se alinhar, né? O que eu consigo deixar de preparo para te auxiliar na parte da estrutura metálica e depois, eventualmente, né, o que a gente consegue ir acertando de tipo, de perfil, né, o dimensionamento do perfil para que fique dentro do orçamento, mas também fique execuível, né, fique seguro para o cliente, né, e não tenha nenhuma questão de estrutura depois. Tá falando bem, né? Tá falando bem. E é muito legal porque é algo novo para Guedes Bissoli, porque a gente pede uma permissão para o cliente para fazer esse orçamento. Não é para fazer depois o orçamento, a gente já tem que se anteceder. Não precisa fechar o orçamento, é mais para a gente prever o que tem que ser feito. Ah, beleza, não fechou com o nosso fornecedor. Não, nosso fornecedor ele trabalha com a gente e ele sabe que é assim que a gente tem que trabalhar. Até porque eles falam para a gente o certo a fazer antes. Perfeito. Até tenho aqui na minha caixinha de coisas para falar algo que tem a ver com isso, que é o seguinte. Por que você contrata um projeto de arquitetura? Eu acho que esse é o princípio para entender o porquê que a gente envolve tantos fornecedores nesse momento. Você contrata um projeto de arquitetura porque você está tendo uma previsibilidade de tudo aquilo que vai acontecer na sua obra. Para você poder saber o projeto que você vai executar, o tamanho do projeto, as paredes, onde as paredes vão estar. Ou seja, quando você estiver construindo, é péssimo se você tiver que mudar uma parede de lugar. Seguindo essa mesma lógica, quando você vai fazer, por exemplo, automação na sua casa e você já está no final da obra, talvez você tenha que rasgar de novo a casa inteira. Nossa. Então, por que não prever isso antes? Né? Se a gente tem 12 meses de obra, a gente tem 12 meses para ir junto com o cliente falando sobre todos os fornecedores, todos os projetos complementares que podem ser compatibilizados já nesse momento do projeto executivo. Então, vamos usar esse momento para poder otimizar para o cliente. Tudo isso tem a ver com tempo e custo.
Você faz um projeto de arquitetura porque se você não tiver projeto de arquitetura e começar uma obra, você vai começar a empilhar tijolo sem saber o que você tem que fazer com o tijolo. Da mesma forma, se você não tiver um projeto de automação no momento certo dentro da obra, compatibilizado com a arquitetura, com a elétrica, com a hidráulica também, porque você não pode conflitar nenhum tipo de corte, nenhum tipo de rasgo com tubulação de hidráulica, né? Então, e estrutura também, por consequência, principalmente cortar um pilar, cortar uma viga, né? Então a gente tem justamente esse setor, que é o setor de detalhamento dentro do escritório. Todos os escritórios de arquitetura têm isso, tá? Mas aqui no nosso escritório a diferença é que a gente tem isso como um setor autônomo. O que isso traz de benefício? O Bruno, ele dá um atendimento personalizado para o cliente nesse momento do projeto, mostrando para o cliente... Lembra que isso é novo, né? Para quem foi cliente da Guedes, olha, a gente não fez isso não, a gente entendeu... Não, faz quanto tempo que o Bruno cuida disso? Que antes o Gustavo cuidava já, mas faz pouquíssimo, dos 9 anos E esse ano a gente começou a envolver os outros projetos dos fornecedores, então muito mais do que a gente oferece. Não, e 9 anos de escritório, acho que a gente faz esse cuidado maior para com detalhamento nos últimos 4 anos. Depois disso, esse ano a gente começa então a envolver os fornecedores, né? Aumentar o leque de projetos complementares que a gente tem para desenvolver. E aí, deu mais trabalho, não? O quê? Para você? Não, acho que é importante a gente ter... Fala a verdade. Eu tô falando, porque principalmente eu acho que o fundamental é a gente resolver em projeto para que depois a gente não tenha que pensar em como resolver. Né? E você que é acionado depois, né? E eu acho que a gente tem que resolver antes, que é a etapa que a gente tem aqui, e tem o prazo para isso, né? Que é desenvolver os projetos, já pensando nessa pré-instalação, né? Para a gente não ter depois dor de cabeça, ou o cliente vai estar lá estressado com outros tipos de situações, né? E aí ter que pensar num negócio que a gente podia ter antecipado, né? Perfeito. E aí mencionado também. Animal. O Danz Arquitetos falou que está assistindo esse vídeo ao vivo. Ele sempre assiste a gente mesmo, porque eu sei que por causa da logo, viu, Danz? Obrigado pela audiência. É tão importante a gente falar disso, né? Sobre esses detalhes todos que envolvem o projeto de arquitetura. Acho que é. É o Daniel? É. Mas pô, o Daniel sabe mais do que todo mundo essa importância. Exato. Muito bem, gente. É isso, né? Eu gostaria só de mencionar também uma coisa que acho que em algumas lives passadas já foi também mencionado, que o projeto de detalhamento, né? A gente tende a sempre fazer o mais, eu vou colocar uma palavra, lúdico possível, para que ele tenha sempre uma interpretação muito fácil, né, no canteiro de obra, porque ali o cara vai ter estrutural, elétrico, hidráulico, arquitetônico, esses projetos complementares. Então é uma gama muito densa de projeto, né? E se a gente dificulta essa visualização, essa interpretação, acaba que o que eu entendo de projeto às vezes não é o que ele entende, né? Então essa comunicação ela tem que ser o mais assertiva possível, efetiva, né? Então, e efetiva também. Então a gente sempre tenta pensar como que essas melhorias, né? Como que a gente vai conseguir transcrever esse material teórico para o prático, né? Sempre alinhado às facilidades aí de execução. Isso é super importante. A maior tarefa do arquiteto sempre foi traduzir fisicamente aquilo que está no mental, né? Então, a gente idealiza um projeto e a gente tem que fazer com que isso se concretize. E a gente tem ferramentas para isso. Por muito tempo foi lapiseira e prancheta. Depois a gente teve AutoCAD, né? Que seria uma prancheta virtual. Hoje em dia a gente trabalha aqui no escritório com uma tecnologia que já está há muitos anos no mercado, mas aqui no Brasil, aqui na nossa região, ainda se demorou muito tempo para os escritórios aceitarem e ainda não é unanimidade. Aqui na Guedes Bissoli a gente já faz, que é justamente a tecnologia BIM. Seria a integração de todo esse processo de projeto em cima de uma maquete eletrônica em 3D. Mais de 2 anos para integrar, para implementar o BIM aqui na Guedes Bissoli. O Bruno, ele foi o coração dessa implementação junto com o Gustavo. Ele sabe falar disso mais do que eu. Não, capacitação e investimento. Exatamente. A gente se aprofundou, né? Eu e o Gustavo, a gente ficou meses estudando aí como que era essa interoperabilidade entre as matérias, né? E como que a gente transcrevia isso para o nosso uso, né? Porque, por exemplo, cada escritório vai ter uma dinâmica, então cada escritório vai aplicar de uma forma.
né? Mas como que isso, no resultado final, eu consigo mandar o projeto que a gente faz aqui em Sorocaba para uma empresa que faz portas de alumínio lá em Londres. Então, como que essa linguagem universal a gente consegue transcrever no projeto, né? E aí entra o BIM, né, com as classificações específicas dele, né, para a gente tentar traduzir todo o projeto arquitetônico nessa linguagem universal. Falando em linguagem, acho que muito importante também essa questão do arquiteto ter os fornecedores, porque é muito difícil para todos os projetos, cada empresa fala de um jeito. Total. Né? Até porque não usam os mesmos softwares, né? Então, hoje a gente usa um software que fala a linguagem BIM e também são pessoas por detrás de uma empresa que a gente precisa, né, linkar com a nossa metodologia de projeto. Exato. Então, assim, quanto mais tempo a gente fica com os nossos fornecedores, é bem mais fácil. Diz aí, Brunão, Carrena você já tá craque, né? Já tá craque, e também tem um alinhamento também direto com o pessoal da esquadria, né? Como que a gente vai se acertando essas questões de ou reduzir custo, né? Ou como que a gente acerta a execução disso daqui para ficar mais viável, né? Esses ajustes precisam ser feitos nessa etapa, né? E aí, quando a gente antecipa esses orçamentos, a gente já consegue ir lapidando isso para que depois, na obra lá, o pessoal só vem em estado e não tem nenhuma dor de cabeça, não tem que ficar pensando, como que eu vou resolver, né? O construtor também pensando juntamente com o proprietário, né? Como que a gente vai resolver isso daqui, né? Então, a gente já sempre tentar adiantar esses probleminhas. Muito bom. Pra galera falar que a gente não falou, placa de energia solar é difícil fazer a compatibilização? Não, porque a placa, até porque a gente acabou mencionando só no final, né, é que é uma questão mais de a gente já deixa preparado, né, todas as caídas possíveis de telhado para receber. Desde a apresentação. Então, acaba que a gente já está no DNA, já pensar nisso, então, para depois, quando o proprietário vai receber o orçamento, vai fazer orçamento com empresas especializadas, né, e com a Intersecta, a gente já deixa preparado a maior parte da caída, né, sempre pensando também na usabilidade, né, então no hidráulico também a gente tem que pensar nisso, será que se eu colocar a maior caída para esse lado só para eu ter a fotovoltaica vale a pena? A gente tem altura de platibando suficiente? Então todas essas questões a gente pensa no detalhamento também. Tá? Projeto de energia fotovoltaica, só para o pessoal que está assistindo a gente traduzir Geração também. De energia, né? Geração de energia elétrica a partir da luz do sol. Isso é diferente do aquecimento de água com placas de energia. A gente tem um vídeo aqui no canal do YouTube com a Intersecta, que é um vídeo lindo, inclusive, mas eu queria mencionar, antes da gente finalizar, que o processo de projeto, ele é um processo... Eu vou colocar essa palavra, mas vejam, não significa que você vai demorar anos para fazer um projeto de arquitetura. Ele é um processo que tem tempo, ele é um processo que leva, não é longo, mas leva um tempo, né? Não é como você ir na loja, comprar um carro que em 30 dias seu carro está lá na sua casa. Você vai precisar de tempo, porque tem muitas fases e muita coisa para pensar. Mas comprar um carro é igual comprar uma casa, entendeu? Porque teve os projetistas que fizeram o carro e demorou muito tempo para fazer o projeto. Não é igual comprar um copo, mas teve quem pensou no copo, quem fabricou o copo. Esse copo provavelmente, quando ele foi feito o projeto dele, já foi dito o material que ele está sendo usado, tipo de gravação que vai ser feito. É o nosso papel. Não, e é uma grande oportunidade de construir uma casa, é fazer parte desse processo. É o que o Gui sempre fala, que é fazer com que o arquiteto, o cliente se torne arquiteto nesse processo. Porque é um processo participativo. Em sendo um processo participativo, é um processo que vai levar seus 4, 5, 6 meses, mas é um processo em que você está fazendo com que você tenha o seu custo otimizado e o seu tempo de execução otimizado. Projeto é isso, gente. Compatibilização é isso. Então, contratem projeto de arquitetura com a Guedes Vissoli. Na geração da energia, eu ia complementar que a gente sempre prevê isso em projeto, mas dependendo do consumo do cliente, pode ser um consumo muito alto, a gente tem que aumentar a quantidade, por isso que é legal a gente sempre fazer o double check. Verificar num pré-orçamento para ver se a gente tem que aumentar a quantidade de placa. Cada família tem o seu consumo e cada casa vai também gerar um adicional de consumo, né? Porque se você mora, por exemplo, num apartamento, hoje você está construindo uma casa, naturalmente a casa vai gastar mais energia que um apartamento. Exato. Se você é em 2 pessoas, vai gastar menos energia. Se você é em 4 pessoas, vai gastar mais energia. Então tudo isso é feito junto com o fornecedor que informa o arquiteto que faz
tudo acontecer. O Gui também sempre fala que a gente orquestra, né? É o maestro. É como se fosse o maestro orquestrando. Não porque é o todos mais os importante, né? instrumentos. Que eu falo, se o violino parar de tocar, acabou. É isso, acabou o concerto. O concerto. É isso. Todo mundo tem que remar junto. Muito bom. É isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado você Bruno! pelo convite. Boa, hein, meu? Obrigado pela atenção de vocês aí. Espero que a gente possa compatibilizar o projeto de vocês aí. Tá bom? Até Obrigado, semana cara. que vem. Obrigado. Valeu aí, meu. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, pessoal. Até mais.